Bom dia, eu sou Pedro Dionísio de Souza, aluno da turma CC de Algoritmo e Programação de Computadores com o professor Giovanni, na Universidade de Brasília, Faculdade do Gama. Esse aqui é o meu trabalho sobre a linguagem de programação Calango. O problema a ser resolvido nesse código é o cálculo de derivadas. O objetivo desse código é calcular quantas derivadas uma função monomial tem, até ela se tornar uma constante. As entradas são duas, o coeficiente e o expoente iniciais da função monomial. E a saída é, se o expoente for negativo, mostra que o expoente é negativo e que a função não é monomial. Se o expoente for fracionário, que o expoente não é inteiro e por isso a função não é monomial. E, caso o expoente seja inteiro, ele mostra quantas vezes foram feitas as derivadas até virar uma constante e o último coeficiente antes do zero. Para isso, a gente precisa de algumas declarações de variáveis. Aqui eu declarei os reais. O coeficiente, que é o coeficiente da função, o expoente, que é o expoente da função, e o resultado, que acumula o valor final do coeficiente. Declarei também os inteiros i, que é um parâmetro de repetição, o contador, para a contagem das derivadas, e o expoente inteiro, exp inteiro, que vai receber a parte inteira do nosso expoente. Também nosso contador se inicia com zero, porque não foram feitas nenhuma derivadas antes do código começar a rodar. Ok. Agora as instruções. A gente pede que o leitor do código, quem estiver executando o código, informe duas variáveis, as nossas duas entradas, o coeficiente e o expoente, nessa ordem. Se o expoente for menor que zero, a função não é monomial, porque o expoente é negativo. E é exatamente isso que a função nos retorna. Além disso, se o expoente for negativo, o nosso loop vai cair num caso infinito, e não é isso que a gente quer. Se o expoente não for negativo, se ele for maior ou igual a zero, a gente tem mais alguns passos a fazer. A gente coloca o expoente inteiro, recebendo a parte inteira do expoente, para verificação se o expoente é inteiro ou não. Se a diferença entre o expoente e o expoente inteiro for zero, o expoente é sim inteiro, porque ele menos a parte inteira dele é nula. Então, nesse caso, a gente pode fazer um loop. O loop com estrutura de repetição para, com i indo do expoente até zero, assim como pede a derivada com a regra do tombo, passo menos 1 para ir diminuindo uma unidade a cada loop. O nosso resultado recebe a função derivada do coeficiente do expoente. E o contador de derivadas acrescenta uma unidade ao seu valor a cada loop, assim como esperado. Mas que função derivada é essa? Ela foi definida aqui embaixo. A função derivada tem dois parâmetros, um real coeficiente e o inteiro expoente. E ela nos retorna um valor real. Para isso, a gente vai fazer o coeficiente inicial ser multiplicado pelo fatorial do expoente. Por que fatorial? Porque a cada loop de derivação, o expoente, de acordo com a regra do tombo, decai uma unidade. E para isso a gente precisa calcular o fatorial desse expoente. Mas como que a gente vai calcular esse fatorial? Por uma outra função. Essa função, dessa vez, retorna para a gente um inteiro, tem o nome de fatorial e tem um único parâmetro inteiro. Aqui eu declarei os inteiros i para a repetição do fatorial e fat como o valor do fatorial em si. E ele inicia com 1. Aqui a gente faz um loop do i de 2 até o valor do x, uma unidade a cada vez. E a gente faz o fatorial receber o fatorial vezes o parâmetro de repetição. E essa função nos retorna o próprio fatorial. Isso aqui é realmente o cálculo do fatorial de um número, o produtório decrescente dele. No caso de 3, seria 3 vezes 2 vezes 1. Ou no caso de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A função fatorial. Ótimo. Calculada a nossa derivada, a gente vai pedir para o nosso código nos retornar duas informações. A quantidade de derivações feitas, que foi armazenada no nosso contador, e o coeficiente final, depois de todas as derivações antes de chegar no zero, que é o nosso resultado. Aqui eu coloquei com 3 casas decimais só por questão de estética. Beleza. Vamos ver se o nosso código roda?
Antes, a gente precisa abrir o nosso executor. Aqui. Vamos fazer um exemplo. Colocar o coeficiente como 2 e o expoente como 3, por exemplo. A gente sabe que o expoente é inteiro. Então, é para ele fazer o cálculo da derivada. A quantidade de derivações foi 4, que é o esperado, 1 a mais do que o expoente. E o coeficiente final é o coeficiente inicial vezes o fatorial do expoente. 2 vezes 3 fatorial é 12. Certinho. Vamos testar outro valor. Se a gente testar aqui, por exemplo, menos 26,38, e a gente colocar o expoente 9, a gente consegue ver que o código rodou novamente. A quantidade de derivações foi 10, assim como esperado, e o coeficiente final foi esse aqui, também como esperado. Porque é 26,38 negativo vezes 9 fatorial. Daí esse resultado aqui. Vamos testar os casos em que a função não é monomial e ver se o código também funciona. Aqui a gente pode testar, por exemplo, 2 e o expoente negativo, menos 56. A função não é monomial porque o expoente é negativo. Deixa eu ver um negócio. Ah, tá tudo certo. Beleza. Se a gente rodar mais uma vez e testar com o coeficiente não inteiro. Coeficiente não, o expoente não inteiro. Se a gente fizer aqui, por exemplo, 2 na entrada de coeficiente e 2,69 de expoente, a gente vê que o código também funciona. A função é não monomial porque o expoente não é inteiro. Perfeito, nosso código rodou certinho, assim como esperado, de acordo com as nossas instruções. Só que tem um detalhe, nem toda função é monomial. E a gente espera que a pessoa que está rodando o programa saiba o que é uma função monomial. E essa é uma limitação desse código. Ela não consegue fazer a derivada de funções polinomiais, de funções trigonométricas, de funções logarítmicas. Porque seria muito complicado para o que o Calum consegue nos oferecer. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um ótimo dia. Agora, em especial para o professor Giovanni, caso o senhor queira colocar esse código como questão do Calango Online Judge, aqui embaixo do código eu tenho uma sugestão de enunciado. Coloquei o código inteiro aqui na descrição. Depois dá uma olhada, por favor. Até mais.